Olá, bem-vindos a mais um Domicast. O meu nome é Mário Dominovski e aqui nós falamos sobre inteligência emocional, comunicação, trocamos insights e ideias sobre a vida e muito mais. Nosso assunto de hoje será sobre casamento ou relacionamento não é 50-50. Muitos de nós, e às vezes eu me incluo nessa, e muitas vezes, achamos que nós vamos entrar com 50% ali na sociedade, namoro, mozão e eu, e mozão tem que entrar também com 50% na sociedade, e é assim que funciona. E não é isso, porque a vida muda e as fases mudam e a gente vai conversar sobre isso. Vamos ao nosso assunto. Primeiro, o que inspirou esse episódio do Domicast foi um vídeo da Brené Brown, que é uma autora estadunidense que eu adoro e admiro muito, eu adoro o trabalho dela. E nesse vídeo ela fala que relacionamento não é 50-50, onde esse equilíbrio se permanece equilibrado para sempre. Existe uma entrevista que a ex-primeira-dama dos Estados Unidos, Michelle Obama, também falou sobre relacionamento também não é assim, e ela conta um pouquinho da experiência dela com o ex-presidente Barack Obama e é maravilhoso. Vale falar que assim, a vida ela é sempre dinâmica e nós temos que entender a fase que nós estamos. Por isso eu bato tanto na tecla do estudemos autoconhecimento, estudemos inteligência emocional, estudemos olhar para dentro. Porque só você consegue identificar a fase que você está, no momento de vida que você está, e fazer escolhas mais conscientes e não escolhas tomadas por algo momentâneo. Por exemplo, você começou um relacionamento enquanto algo na vida estava muito tranquilo, tipo, estava numa vibe estável no trabalho, estável na vida afetiva, eu estava bem comigo, a terapia estava em dia, etc, etc, etc. E daí você se abriu para um novo romance, e daí maravilhoso. Só que daí o trabalho começou a cobrar de você, e daí a vida começou a ficar tiro, porrada e bomba. E daí você pensou, quer saber? Acho que esse relacionamento não é mais pra mim, eu não sei. E daí você resolveu terminar o seu relacionamento. Porque, eu não tava dando tanta atenção, o mozão também não tava dando tanta atenção, acho que não tava batendo. Só que daí passou um tempo, algumas semanas, alguns meses, e daí você se deu conta de que a demanda de trabalho voltou ao que era normal, já não estava mais em época de fechamento, sei lá. E daí você pensa, nossa, que saudade me deu do ex, da ex, o que aconteceu? E daí você se dá conta de que, putz, eu acho que eu estava numa fase mais cretina da vida, assim, de trabalho. E eu perdi uma pessoa mó legal do meu lado. Putz, que merda. Tá, segue o baile, eu vou tentar melhorar para não repetir esse padrão, enfim, vida. Se você não identifica o ponto que você tá, é muito fácil, às vezes, estar nesse momento de tá tudo me estressando, e vai extravasar para algum lado. Ou você vai implodir, você não vai falar nada para ninguém, daí tipo, você só vai engolir o sapo, engolir, e daí, você estoura em algum momento, porque somatizou. Já falamos de somatização num episódio anterior. Então, por que é importante que você estude autoconhecimento quando o assunto desse podcast é casamento não é 50-50, Mário? Não faz sentido, porque assim, geralmente, eu digo geralmente assim porque eu não conheço a vida de vocês. Talvez você, ouvinte, eu nunca tenha visto na minha vida, ou você nunca tenha me visto, e é o primeiro contato que nós estamos tendo. Prazer, tudo bem, Flor? Então eu não posso falar que a sua vida é assim. Então, geralmente, nós começamos um relacionamento, quando nós estamos bem, aquela coisa tipo, quando a gente para de procurar, alguém aparece, sabe, aquela coisa bem blasé. E daí quando você fala, parei de procurar, apareceu. Olha só, porque você tá mais tranquilo, você não tá colocando um peso sobre aquilo. E daí apareceu uma pessoa e você estava no momento mais estável da vida, ou seja, e o começo de relacionamento é gostoso. Sair de date, é pegação, é transar bastante, é querer estar junto o tempo todo,
É aquela paixão inicial que é maravilhosa, a gente adora isso. E depois o relacionamento começa a entrar numa rotina de mesmice. Ah, não, toda sexta ele vem pra cá, toda sexta ela vem pra cá, todo domingo ele ou ela volta pra casa dele. Às vezes eu vou, às vezes a pessoa vem e tal. Entrou numa rotina. E isso parou de ser novidade. Não tem mais aquela coisa de, meu Deus, friozinho na barriga, a crush está vindo pra cá. Já entrou numa normalidade que é super comum de relacionamentos. Anota para o próximo episódio, para algum episódio futuro, o Máriozinho falar de normalidade num relacionamento. Só que daí, às vezes, a sua demanda de trabalho começou a aumentar. E daí, nesse começo de relacionamento, todo mundo estava fazendo tipo um mega esforço para se ver, porque é legal, porque a gente está se conhecendo, isso é perfeito, isso é maravilhoso. Ótimo. Demanda de trabalho começou a aumentar, a vida começou a ficar tiro, porrada e bomba. Não sei, algo aconteceu que você está sentindo mais cansado. Se não é cansado fisicamente, é cansado mentalmente ou emocionalmente, porque o trabalho drena, ou porque você está tendo que interagir muito com a sua família. E às vezes família drena um pouco também, é meio que um saco, tipo, sabe? Então, você está naquele modo de, não, hoje minha energia está um pouco baixa, mozão. Hoje eu só consigo dar, tipo, 30% de mim. Daí o mozão fala, não, eu tô bem, eu tô estável, eu tô tranquilo, eu consigo compensar, eu consigo dar os 70% hoje, não tem nenhum problema. Daí você tá precisando mais de colo, mozão, vem cá, eu te dou colinho, quer que eu cozinhe pra vocês, quer uma massagem no pé, maravilhoso. Passaram alguns dias, os papéis se inverteram, o mozão tá naquela vibe meio filha da, assim, de trabalho, de vida, de família. Mozão, eu tô com 20% só de energia, putz. Daí você fala, não, eu tô bem, a minha fase mais chatinha passou, consigo compensar os 80, ótimo. Mas, Mário, é um eterno compensar? E se às vezes eu tô a 20%, o mozão tá a 20% há muito tempo e só eu tô dando os 80%? É aí que entra o momento autoconhecimento que eu falei no começo. É importante que, assim, quando o mozão tiver com 20% de energia do que ele pode dar pro relacionamento ali naquele momento, naquele dia, naquela semana, enfim. E você fala, então, eu também tô com 20%. A vida tá sendo meio fé da puta comigo. Vamos sentar e conversar na santa paz. O que a gente pode fazer para a gente não machucar um ao outro? Tipo, já que você não consegue dar 80 e eu também não consigo dar 80 agora, o que a gente vai fazer só para sobreviver essa fase é, tipo, passar imune. Porque a parceria é o piso, é a base do nosso relacionamento. Então, assim, é a solidez, é o que vai dar realmente o alicerce do nosso amor. Só amor não sustenta o relacionamento, mas esse é outro capítulo, anota. É o alicerce para o nosso relacionamento. O que a gente precisa fazer hoje? Olha, tô cansado de fazer só coisa, então eu prefiro assim, tô com alguns pontos que estão me incomodando no relacionamento, mas não vou falar agora, porque você tá cansada, eu também tô cansado. Então assim, nós do futuro a gente vai saber resolver. A gente do agora, a gente quer fazer o quê? Pedir um delivery. A gente não quer lavar louça. O que você acha? É uma boa? É uma boa. Olha só, um delivery. Delivery deixa todo mundo feliz. Ou tipo, tá, mozão, você tá com 20% de energia porque tá tiro, porrada e bomba a vida. Eu tô com 50%, tô um pouquinho mais, mas não consigo fazer 100%. Você precisa entender. Entendam, meus amores, vocês precisam entender a quantidade de energia que você tem para investir naquilo, naquele relacionamento, naquele projeto, naquele momento. E às vezes não é uma coisa de um dia para o outro, não é uma coisa de, ai, hoje eu tô com 20%, ai, mozão, não quero namorar, não quero olhar pra cara de ninguém, eu só quero dormir. E no outro dia você acorda como uma fênix, renovada 100%. Por quê? Porque às vezes você está no período de fechamento do semestre ou do ano financeiro da sua empresa. E daí é aquele mês meio putz, e daí o seu melhor funcionário, braço direito, tá de férias. Ou seja, o dobro assim em você, no seu. Então você vai entender que, tipo, não, eu estou nessa fase que meu funcionário está de férias, ou o colega que me cobre está de férias, então eu estou cobrindo a parte dele e
tá vindo muita demanda de trabalho, então eu sei que isso vai durar as férias do colega, que são 30 dias. Então assim, mozão, talvez eu só mantenha essa energia entre 20% e 40% por um período, mas assim, eu amo você do fundo do meu coração, não me entenda mal, é que nesse período eu só vou conseguir te dar isso aqui, ó. E você, tipo, não, expectativas alinhadas, tipo, tudo bem. A gente costumava sair 3 vezes na semana para ter dates, porque isso é gostoso. O que fica confortável para você, mozão, que tá nesse momento? Um date por semana, um date a cada 10 dias, um date... Me conta. Entender a importância da comunicação dentro de um relacionamento, porque ninguém é obrigado a saber o seu nível de energia se você não comunica. Ninguém vai olhar para você e falar assim, ah, minha esposa, a Karina, aí, ó, ela tá com 37,2%, mas eu já reconheço só de olhar. Não existe isso. Então é importante que você saiba identificar o seu, fazer o seu por você e ter aquela cumplicidade do relacionamento de falar, mozão, ó, o que tá passando aqui dentro, coração e cérebro, é isso aqui, ó. Daí você apresenta pra pessoa, ó, tô nesse momento, eu tô assim, etc, etc. Se eu tiver mais pavio curto, desculpa, me dá um toque. Se eu tiver seco nas respostas, não é a minha intenção ser rude com você, porque eu te amo, você é a pessoa que eu escolhi para chamar de meu. Se eu estiver dando resposta seca, me dá um alô, por favor, porque não é intencional, no sentido de vou te cutucar. E daí, se esse diálogo aberto é tão maduro, é tão maravilhoso, porque daí quando você está naquele momento de bom dia para quem, nós vamos falar assim, ele não vai revidar no sentido de, ah, tá mal-humorado, tá descontando em mim, né, seu puto? Porque você, quando tá assim, e daí começa uma bola de neve de briga. Na primeiro bom dia para quem, Salomãozão está cansado, né? Você quer ficar quietinho, você quer colo, você quer... Posso fazer algo para melhorar seu dia? Porque você tem a paz de espírito de saber que a culpa não é sua. De saber que o mozão tá só numa parte esquisita. Você tá no momento de entender que a outra pessoa só tá no momento meio... A gente queria estar nas Maldivas de férias, mas a gente não pode. Porque ainda somos classe trabalhadora. Então assim, mozão tá nesse momento. E você, com a sua paz do espírito, ao invés de revidar, e a sua maturidade, a sua inteligência emocional, ao invés de revidar, você consegue... Tá bom, mozãozinho, posso fazer algo por você? Ah, você não para de falar comigo? Tá bom, mozão, então eu vou ficar quietinho e faz o seu. A gente fala de noite, beijo, amo. Deixa. Gente feliz não enche o saco, vai. Tem, sabe? Então, casamento não é 50-50, porque às vezes, se você acha que alguém vai entrar com 50% da sociedade e você tem que entrar com os outros 50%, é uma expectativa, é pedir para quebrar a cara. Porque tem dia que a gente tá assim, podre. Você é solteiro, solteira, já teve esses dias que é tipo, nossa, tô num daqueles dias que assim, nem eu tô me aguentando. Onde eu vou, eu tô. E eu não queria estar onde eu tô, mas eu tô. Não sei se fez sentido, mas assim, eu vou postar mesmo assim esse podcast. Então, aprendamos a lidar com a nossa quantidade de energia, sabendo que relacionamento não é 50-50. E você precisa entender a sua quantidade de energia e saber verbalizar isso de uma forma saudável. E, se você tem um mozão, manda esse podcast pro mozão e fala, mozão, vamos aplicar essas dicas de quantidade de energia, porque a gente precisa entender isso aqui para viver em harmonia. E óbvio que com o tempo de convívio, um já vai pegando coisinhas do outro assim, de tipo, não, eu sei que esse período chega final de ano na empresa do mozão já é meio esquisito, então eu já sei que ele já fica estressado. Ah, eu já sei que mozão tem mais problema com a família. E esse final de semana, sei lá, é dia dos pais. E vai ter jantar na casa da mãe dele. Ah, ele já tá estressado desde quinta. Então, assim, isso leva um tempo até você convívio, para pegar essa leitura, mesmo que a pessoa não consiga verbalizar. Porque tem algumas pessoas que, às vezes, estão embucetadas. Aprendemos esse termo outro dia na live no Instagram. Estão embucetadas, estão putas. E não necessariamente conseguem falar, olha, mozão, pela minha claridade mental, eu estou embucetada porque é dia dos pais e eu não quero interagir tanto com a família. Às vezes a pessoa só está embucetada por algo muito inconsciente que ainda não está claro para ela. E mesmo nesse ponto, às vezes você consegue pegar, às vezes a pessoa fala, olha, tô meio puta, não sei porquê.
Não é com você, mas amanhã eu tô meio puta. Então eu prefiro ficar um pouquinho quietinho pra não ser rude. Comunicação, gente. Não existe comunicação errada. É assim, ó. Tem como fazer por onde, certo? Certo! Eu amei! Muito bem. Esse foi mais um episódio do Domicast. O meu nome é Mário Dominovski e eu espero que você tenha gostado muito desse episódio. Compartilhe com uma pessoa que você acha que vai gostar desse episódio, é interessantíssimo. Compartilhe as minhas redes sociais, me siga no Instagram, @Mário Dominovski. Lá a gente conversa sobre inteligência emocional, comunicação, temas pro podcast. Lá eu interajo com a galera, é super divertido. O meu TikTok também é a mesma coisa, Mário Dominovski. E nos vemos no nosso próximo episódio. Até a semana que vem. Beijinho!